Olá, amigos, bem-vindos ao vídeo dessa semana que é respondendo perguntinhas de vocês. Então, essa semana eu postei uma caixinha de pergunta pra vocês me mandarem perguntas que vocês quisessem que eu respondesse em vídeo. E eu gosto muito desse tipo de vídeo. Assim, eu nunca gravei antes, mas eu acho muito legal. E eu quero saber se vocês gostam também, porque eu queria fazer esse tipo de vídeo com alguma frequência, porque eu adoro fazer vlog, mas eu também gosto muito de só sentar e conversar com a câmera, então eu acho que seria bem legal. Enfim, eu tenho aqui o meu computador com os prints do negócio, porque eu tô usando o meu celular pra gravar. Olha que legal. Então, assim, eu tenho algumas perguntinhas e vamos lá. A primeira pergunta é: qual tá sendo a parte mais difícil de morar fora do país? Então, assim, gente, vai ser a resposta mais clichê do mundo, mas é a saudade de casa. Porque, assim, a questão, tipo, eu sempre quis muito morar sozinha, mas é muito bizarro. Gente, é muito idiotice, mas, tipo, gente, vocês sabiam que se você não fizer comida, não tem ninguém que vai fazer pra você? Pois é. Então, assim, eu sinto muita saudade de chegar em casa e, tipo, sentir um cheirinho de comida, sabe? E, tipo, ser comida da minha mãe. Que saco! Me juro, a saudade dos meus pais tá batendo, tipo, muito, assim. Eu tenho quase 3 meses que eu tô sozinha. Eu não tô sozinha, sozinha, né? Mas, tipo, enfim, eu tô fora de todo o meu ciclo social e dos meus pais. E é bizarro, assim, tipo, é muito difícil. Tem dias que eu fico muito borocochô, tem dia que eu fico, tipo, eu fico sem fazer nada, porque, assim, aqui é que nem eu vou explicar depois por causa de uma outra pergunta, mas é muito mais tranquilo o ritmo, então, tipo, eu não tô fazendo coisa o tempo inteiro. Então, eu sinto muita falta dos meus pais e dos meus amigos, tipo, gente, eles não marcam nada no final de semana, e aí, tipo assim, aí chega final de semana eu quero sair. E aí? Eu me lasco depois, porque eu não tenho os meus amigos pra sair, eu não tenho, sabe? Então, tipo assim, a parte pra mim mais difícil tá sendo saudade de casa, saudade de gente brasileira, sabe? Gente, ai, que saco. Mas é. Tá bom. Próxima. O que você mais gostou até agora na Holanda? Essa também vai ser muito clichê. Acho que todas as perguntas a resposta é clichê. Mas é a segurança. Eu moro num bairro que não é muito bom. Eu moro num bairro que, assim, tem tipo assim, é um bairro mais baratinho, assim, digamos. Então, tipo, tem uma galera que não é tão legal, às vezes, sabe? Tipo, não é tão seguro. Então, tem um povo esquisito e eu moro perto de uma coffee shop ainda, que é onde vende, né? Ah, gente, se vocês se perguntarem por que só tem uma unha pintada, isso faz parte da minha fantasia de Halloween, só que eu tô esperando os outros esmaltes chegarem. Mas, enfim, eu moro perto de uma coffee shop, que é uma loja que é onde vende né? E então tem um povo, às vezes, que não é muito legal. Mas, fora isso, tipo, quando a gente tá indo pra cidade, a parte mais central e tal, é muito de boa. Então, por exemplo, hoje que é Halloween, a gente vai de noite pra festa, a gente vai meia-noite pra festa de bicicleta e a gente volta tranquilo, não tem ninguém na rua, ninguém pra mexer com você. Você pode andar com seu celular pra cima e pra baixo que ninguém vai te assaltar. Então, tipo assim, lógico que você tem que tomar cuidado. Às vezes acontecem algumas coisas estranhas. Por exemplo, essa semana no centro tinha um cara com uma faca. Mas assim, tirando isso, tirando isso é ótimo, mas tipo, a questão é muito mais tranquilo, a segurança na rua, assim, no meu bairro, já aconteceram algumas vezes de homem, tipo, assoviar e essas coisas. Mas assim, as partes mais centrais, as partes mais holandesas em si, são muito mais seguras. Então, a gente vai de bicicleta, a gente volta de bicicleta, de vestido curto, e tipo, ninguém mexe com a gente. E isso pra mim é ótimo. Então, tipo, tem vezes que volta, a gente já voltou de festa, tipo, eu, minha amiga e meu namorado, e tipo, depois que ele foi embora, ele vai pra casa dele, a gente vai pra nossa casa tranquila, tipo, ninguém mexe com a gente, sabe? Lógico, a gente dá aquela acelerada, mas assim, tranquilo, chuchuzinho. Bom, a próxima é como tá sendo a experiência de fazer a faculdade fora. Então, assim, pra mim tá ótimo, lógico, tirando a questão de saudade de casa e alguns outros probleminhas que a gente acaba tendo. Eu me sinto, tipo, realmente realizando um sonho. Então, às vezes, teve um dia que eu tava, tipo, tomando banho e eu tava, tipo, caraca, eu tô, tipo, realizando meu sonho agora. Tipo, eu estou vivendo o que eu sempre sonhei, sabe? Tipo, isso é muito bizarro. E saber que, tipo, isso tá me abrindo várias portas e várias oportunidades. Isso é muito doido. E, sei lá, gente, eu tô gostando bastante. Tenho algumas reclamações, lógico, não teria como ser eu em algum lugar se não tivessem reclamações. Mas é muito legal e é muito tranquilo. A faculdade é incrível. E, enfim, tá sendo muito, muito, muito legal. A próxima é muita diferença da faculdade brasileira para a da Holanda. Então, assim, pra quem não sabe, eu comecei uma faculdade, eu fiz fisioterapia, fiz um semestre de fisioterapia na UniOeste, em Cascavel.
E é uma faculdade pública. Então, assim, eu vou pegar com base as faculdades públicas, que é mais ou menos o mesmo sistema, porque eu não sei como funcionam as faculdades particulares no Brasil, e vou pegar a minha faculdade daqui. Então, basicamente, o que eu senti de diferença é muito mais autonomia e muito mais independência. Isso nem sempre é bom. Então, por exemplo, eu quase me lasquei porque aqui você tem que se inscrever para suas aulas e você tem que se inscrever para suas provas. Então, assim, você tem um período de fazer isso e se você não faz, ninguém vai fazer por você. Então, se você não faz, depois você tem que se inscrever para recuperação direto. Então, assim, eu quase me lasquei porque eu esqueci de me inscrever, mas eu dei meu jeitinho e deu tudo certo. Mas, assim, são coisas que é muito mais, tipo, você que tem que fazer, sabe? Então, eles não vão fazer por você, você que tem que fazer. Outra coisa, a gente tem muito menos tempo de aula do que no Brasil, porque aqui eles prezam muito pelo seu estudo em casa. Então, isso vai permitir, por exemplo, que a gente tenha horários mais flexíveis e que a gente possa trabalhar, por exemplo. Então, eu acabei de conseguir um trabalho, meu primeiro dia de trabalho é na semana que vem, na sexta. E a gente basicamente tem alguns dias livres na semana. A minha aula tá mudando os horários a cada um mês e meio, mais ou menos. E eu já vi porque, tipo, a gente tem acesso ao nosso schedule, que eles chamam, a gente tem o acesso. Desde já eu tenho acesso até fevereiro, março do ano que vem. E eles estão mudando bastante. Mas, por exemplo, no começo eu não tinha aula eu não tinha aula de sexta, então eu tinha aula de segunda a quinta, mas a gente tinha, tipo, 2 aulas por dia. Então a gente vai pra faculdade, fica 3 horas e volta pra casa, é tranquilo. E, e agora eu não tava tendo aula de. Não lembro mais, não tava tendo aula nem de sexta, nem de algum outro dia que eu já não lembro mais. E aí agora o meu próximo horário eu não tenho aula. Ah, de quinta e de sexta eu não tava tendo aula. E agora no meu próximo horário eu não tenho aula nem de segunda nem de sexta. Então eu consigo trabalhar mais tempo. O trabalho que eu consegui é um trabalho mais flexível de até 20 horas por semana. Então eu consigo pegar alguns shifts ali que eu não tenho. Teoricamente, esses dias são pra você estudar em casa e tal. Mas assim, a carga de conteúdo é muito menor. Eu não sei, talvez seja algo porque é o meu curso ou não sei se é o meu curso, se é a faculdade. Eu já percebi que pode ser que seja a faculdade, porque eu tenho uma das minhas roommates, ela não faz o mesmo curso que a gente. E eu já percebi também que é a mesma coisa, sabe? Os dias são mais flexíveis e não tem tanta coisa pra você fazer. As nossas matérias, as nossas matérias, não, as nossas matérias, elas são, a nota é diferente. Então, tipo, a gente não tem várias provas, a gente tem 50% da nossa nota é uma prova, 50% da nossa nota é um portfólio, digamos assim, que seria um conjunto de tarefas que a gente foi fazendo. Então, tipo, é extremamente tranquilo. Então, a gente tem muito mais liberdade, a gente tem muito mais independência, mas nem sempre isso é bom, que nem nos casos, por exemplo, de eu quase ter me lascado e ter ido direto pra recuperação porque eu esqueci de me inscrever numa prova. Mas assim, tudo certo. O que você acha que no Brasil é melhor do que na Holanda? As pessoas. Ai, que saco. Juro, assim, eu não tenho, tipo, nada contra, até porque eu tô aqui há pouquíssimo tempo. Mas no Brasil, as pessoas são muito mais amigas em muito menos tempo. Então, tipo assim, quando eu cheguei na faculdade na UniOeste, em 2 semanas, eu já conhecia as minhas amigas e a gente é amiga, tipo, até hoje a gente é super próxima. A gente tava na casa uma da outra em mais uma semana, a gente tava se vendo toda semana, a gente ia durante, tipo, depois das aulas, a gente ia uma pra casa da outra. E assim, gente, festa, a gente fazia tudo juntas, tudo juntas. E aqui, não. Gente, tem 2 semanas que eu não vejo meus amigos da faculdade, porque a gente tá em férias. E agora que era pra ser férias e semana de estudo, era pra gente estudar junto, era pra gente sair, pra gente fazer as coisas, ninguém faz nada. Gente, eu penei pra gente jogar uma sinuca numa quinta-feira, sabe? Tipo, é complicado, assim, tipo, isso é o que uma das coisas também que eu sinto falta, que não só a saudade dos meus amigos de casa, mas também saudade disso, sabe? Tipo, de eu chegar e conseguir fazer os amigos e a gente sair, a gente fazer as coisas. Eu gosto muito dos meus amigos daqui, mas eu sinto falta da gente sair, de fazer coisas, sabe? Inclusive, os meus amigos estão assistindo agora, e eu estou falando, a gente tem que sair pra fazer mais coisas, porque, não sei, aqui eu não sinto que as pessoas, tipo, são, sei lá, se abrem tanto nas amizades como no Brasil, sabe? Não sei, pode ser o tempo, não sei o que pode ser, mas é uma coisa que eu senti falta e eu, como boa brasileira, senti bastante. Como você organiza seus estudos com a rotina e os projetos da faculdade? A faculdade, ela não tem, tipo, tantos projetos. A gente tem, por exemplo, a gente não tem aqueles
Eu lembro que na UniOeste eles tinham vários projetos, assim, de fisioterapia. Então você podia entrar em várias ligas, em várias coisas. Aqui não tem tanto, sabe? Então, assim, aqui só tem algumas atléticas, mas elas não são, tipo, nossa, a atlética. Não é uma coisa enorme, sabe? É uma coisa muito mais, tipo, as pessoas que fazem esporte. Tipo, não é uma coisa realmente que envolve todo mundo. Então aqui a gente tem os estudos e a gente tem alguns trabalhos. Só que os trabalhos em grupo, eles são em horário de aula. Então, tipo, a gente não tem uma carga de trabalho tão grande, sabe? A gente tem. Aqui é muito tranquilo. Todo dia eu tento estudar pelo menos 1h30, 2 horas. Mas não tem essa necessidade, sabe? Quer dizer, eu vou ver agora depois das provas. Mas eu tô estudando todos os dias pra prova. E agora meus exames estão chegando e eu tenho 3 provas em uma semana, basicamente. Eu vou ter. Na segunda eu tenho uma prova, terça eu não tenho aula, quarta eu tenho prova, quinta eu não tenho aula e sexta eu tenho prova. Então, tipo, é muito tranquilo. E eu basicamente chego em casa e faço. Claro que muitas matérias a gente tem que fazer coisas extra, né? Fora da sala de aula. E aí é questão muito tranquila de você marcar com seus amigos, falar, ah, tá, vamos fazer tal coisa, se vai ser reunião presencial, se vai ser online. E depois a gente faz tranquilo. Então, tipo, não é difícil de se organizar. Aqui a carga de conteúdo, a carga de trabalho não é tão grande, não sobrecarrega, a gente tem poucas matérias. Então, muito tranquilo. A outra pergunta é: já conseguiu um emprego que encaixe no seu tempo aí? Então, eu acabei de assinar meu contrato. Eu assinei meu contrato, tipo, 2 dias atrás. E eu começo na sexta-feira que vem. Eu vou trabalhar num supermercado daqui. E eu vou trabalhar na parte de padaria. Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, mas eu não posso, enfim, eu não posso falar sobre o meu trabalho muito. Porque, enfim, cláusula de contrato. Mas, basicamente, eu vou trabalhar no supermercado. E eu vou trabalhar de 0 a 20 horas por semana. Inclusive, eu vou trabalhar com a minha amiga que mora comigo. Mas a gente trabalha até 20 horas por semana e a gente consegue dias de folga. Claro que eu tenho que estar disponível 7 dias por semana, mas eu não vou trabalhar tudo isso. Então vai ter semana que eu vou trabalhar numa sexta, vai ter semana que eu vou trabalhar numa segunda e num sábado, numa quarta, sabe? Tipo, não é um horário fixo. Então, eles colocam no aplicativo e aí você acessa lá e vê. Então, meu primeiro shift é na sexta que vem, dia 7. Aí eu vou das 4 às 10. É bastante, mas assim, eu tenho a semana livre e eu só trabalho na sexta-feira. Então também é uma coisa bem flexível. A próxima é como estão as amizades na facul. Então, como eu falei, eu tenho os meus amigos, eu tenho amigos em outros cursos também, eu tenho amigos na minha sala, adoro eles demais, mas sinto falta da gente sair, a gente tinha que sair e fazer mais coisas. Mas enfim, eu tenho os meus amigos, eu tenho as meninas aqui também, a gente tem um grupinho de brasileiras, aí tem os amigos os amigos da Jo, que é da minha amiga, e também tem o meu namorado e os amigos dele. Tipo, eu acabo fazendo fiz várias amizades, assim. É, enfim, tenho as meninas da minha sala, que é a Fátima, a Nico e a Shams, queridíssimas. Ui! Enfim, tô fazendo amizades e tá indo bem, tá sendo bem legal. Próximo. Teve que aprender alguma língua maia ou só o inglês? Então, eu só falo inglês aqui, eu não falo absolutamente nada de holandês. Mas o problema é que você tem muito menos oportunidades se você não fala holandês. Então, assim, tem vários trabalhos que eles exigem que você tenha pelo menos um nível básico de holandês e eu não sei falar nem bom dia. Então, realmente é complicado. Por exemplo, a questão do mercado. Eu trabalho numa área que eu não vou ter tanto acesso aos clientes, então é, eu não vou falar muito com eles, né? Então, isso é, não tem problema não falar holandês. Mas tem lugares, por exemplo, se eu fosse trabalhar no caixa, eu precisaria falar holandês. Então, na minha faculdade, meu curso é completamente em inglês, eu não tenho problema nenhum. As pessoas aqui, todo mundo fala inglês. E quem não fala inglês, fala, tipo, pelo menos um pouquinho, a gente consegue se comunicar. Mas o holandês é importante e eu, eventualmente, vou ter que aprender. Bom, a próxima é: como que tá indo aí no mundo exterior? Muita dificuldade pra se adaptar? E o badminton? Então, pra quem não sabe, eu jogava badminton no colégio. E é um esporte que eu gosto muito, muito, muito. Então, eu pretendo continuar. Aqui eles têm, inclusive na faculdade eles têm. Só que eu tenho que pagar o passe da universidade. É, que- enfim, eles têm os valores. Não é tão caro, mas eu tô tentando guardar um pouquinho de dinheiro pra fazer um fundinho de emergência e aí depois eu me organizar com isso. Então, a partir desse mês, eu tô tanto que eu parei a academia. Tô tristíssima. Mas assim, talvez no mês que vem ou no outro eu comece a voltar pra academia, porque daí eu vou fazer academia na faculdade, porque é muito mais barato. E aí eu vou conseguir fazer esportes também. Então, aí eu vou começar o badminton e continuar na faculdade e continuar na academia da faculdade. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que trabalhar. Então, assim,
eu vou, assim, por enquanto eu não tô fazendo nada, não tenho nada pra fazer. Mas aí quando eu começar a fazer, quando eu começar a trabalhar e depois que eu começar a fazer academia, acabou meu tempo também, gente, acabou. Ahn, parte mais difícil da sua adaptação. Eu acho que é questão de começar a me sentir em casa mesmo, sabe? Tá, eu não sei, tipo, eu não tive tantas dificuldades, mas a questão de começar a me sentir em casa, de falar, não, é realmente essa é a minha vida agora, e saudade de casa, acho que esse tá sendo o meu maior problema, assim, sabe? É, de entender como as pessoas funcionam aqui. Porque, que nem eu falei, os brasileiros, eles são muito mais abertos, são muito mais comunicativos. E aqui, eu não sinto tanto isso, sabe? Então, essa tá sendo a parte mais difícil, fora eu também ter que viver por mim mesma. Então, eu tenho que resolver meus problemas, eu tenho que fazer as coisas. Vida adulta. A parte difícil da minha adaptação é toda a minha vida adulta. Esse é o meu problema. Mas de eu tenho que resolver os problemas, eu tenho que ir atrás de fazer as minhas coisas. Por exemplo, o pneu da minha bicicleta furou, eu tive que ir no centro, levar lá, voltar no outro dia pra buscar, assim, tipo, coisas que, assim, meus pais não vão comigo, meus pais não vão fazer por mim, eu tenho que fazer. Eu acabei de dar um exemplo péssimo que qualquer pessoa poderia fazer, mas pra mim foi um problema. Enfim, a parte mais difícil eu acho que é essa. Acho que é de eu começar a colocar na minha cabeça que realmente eu sou adulta e eu tenho que resolver os meus problemas e começar a me sentir em casa. Acho que é isso. Porque eu já me acostumei com a ideia de, ok, eu estou morando aqui, mas eu ainda não sinto aquele negócio, tipo, nossa, estou em casa, sabe? Acho que ainda vai levar mais um tempinho. Acho que talvez meus pais vão vir no Natal, talvez depois de eu conhecer mais um pouco, sabe? Eu não sei, eu já passear bastante, então talvez, eu não sei. Enfim, próxima pergunta. Foi por intercâmbio? Se sim, pode falar um pouco sobre a aplicação? Então, eu não fui por intercâmbio, eu vim total sozinha. Eu apliquei, eu fiz tudo sozinha. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando um pouquinho de, de como eu vim parar aqui, como foi um pouquinho do processo de aplicação. Eu vou deixar na descrição. Mas eu vim total sozinha. Então, eu apliquei sozinha, eu fiz tudo sozinha. E se um dia vocês quiserem tipo, um vídeo só sobre isso, tipo, sobre o processo, pra eu mostrar como é que foi, eu posso dar dicas, mas foi bem tranquilo. E, gente, eu fiz tudo por minha conta, assim, a pesquisa, tudo, assim, eu fiz por minha conta e com a ajuda dos meus pais. E como a última pergunta é como que tu tá lidando com a saudade de casa? Eu não estou. Eu não lido com isso. Eu ligo pros meus pais todo dia. E eu ligo pra eles, a gente fica conversando por 2 horas, todos os dias. Todos os dias. Então, assim, eu não estou lidando com a saudade de casa, simplesmente. Eu não estou lidando. Eu fecho meus olhos e finjo que não tá acontecendo. Eu finjo que meus pais vão entrar por aquela porta a qualquer momento. Então, tipo, eu não tô lidando com a saudade de casa. E, lógico, tipo, a gente às vezes achou comida aqui brasileira, a gente achou já bombom, tipo sonho de valsa, guaraná. Isso ajuda muito a, tipo, nossa, gostinho de casa, sabe? Mas não tô, gente, não tô lidando. Eu sou uma péssima pessoa pra falar sobre isso pra vocês, porque basicamente eu choro sempre, ligo pros meus pais o tempo inteiro e eles vão vir daqui a pouco também. Então, assim, não sei o que dizer sobre saudade de casa. Inclusive, quem tiver dicas de como lidar com a saudade de casa, por favor, fale pra mim, porque eu não sei. Enfim, gente, essas são as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu fui muito acelerada, mas esse vídeo já tá enorme. Então, assim, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, por favor, falem pra mim, porque eu adoro conversar com a câmera, eu adoro falar com vocês. E, e é isso. E também deixem sugestões aqui do que vocês querem ver. Eu quero fazer alguns vídeos só conversando com vocês, falando sobre a minha semana. Então, como se fosse um diário mesmo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal e beijo. Até o próximo vídeo.